O Via Justiça de hoje é sobre a proteção e defesa do consumidor superendividado. Nós vamos falar sobre o PAS, que é o Programa de Atendimento ao Superendividado em Minas Gerais. Nossos convidados, o juiz Cleiton Rosa de Rezende, coordenador do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte, e o promotor de justiça Glauber Tatagiba, coordenador do PROCON estadual. Doutor Cleiton, como é o PAS, o Programa de Atendimento ao Superendividado? Então, Carlos, o programa foi criado numa parceria entre o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura Municipal, para fazer um atendimento específico daqueles cidadãos que estão enquadrados no conceito de superendividamento. É uma proposta de aplicação da lei, que foi uma alteração recente da Lei do Código do Consumidor, para que nós pudéssemos fazer a triagem e o atendimento daqueles que estão nessa situação de superendividamento. Então, esse atendimento é feito junto ao PROCON municipal e o PROCON estadual, que estão atuando em conjunto nesse trabalho. E o programa, então, ele é específico para esse atendimento dentro do atendimento do consumidor, que é feito nos PROCONs. O senhor falou do conceito de superendividamento, qual que é? Existe o conceito do superendividamento que é diferente, porque o cidadão normalmente ele tem todas as mais diversas dívidas, né? As contas de água, de luz, às vezes um empréstimo, mas o superendividamento, o que nos interessa dentro do programa, é aquele que consome a renda do cidadão com créditos consignados. Então, às vezes, ele chega para um atendimento já com a sua renda comprometida, porque ele já recebe com os descontos dos créditos, dos empréstimos e do crédito consignados que ele já fez. Então, são esses casos que são tratados no programa de atendimento ao superendividado. Doutor Glauber, como é a participação do Ministério Público no PAS? O Ministério Público, ele é o coordenador, né, do PROCON estadual e, mediante um termo de cooperação técnica, foi organizado essa estrutura, né, que é inédita no país, como o doutor Cleiton colocou, entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, através do Sejusc, e o Juizado Especial, o PROCON Municipal, para fazer esse atendimento mais especializado do consumidor. Então a participação do Ministério Público, toda aquela demanda que tiver um caráter coletivo, né, que atingiu um grande número de pessoas, ela é canalizada para o Ministério Público para que tome as atitudes mediante uma ação civil pública ou um processo administrativo de âmbito coletivo, enquanto o PROCON municipal cuida do atendimento individual. Quer dizer, no caso, o endividado, superendividado, tem que procurar primeiro o Ministério Público, é isso, né? Na verdade, o superendividado, ele vai entrar no atendimento normal do PROCON. Ele vai entrar no site do PROCON municipal, vai agendar o seu atendimento e a partir desse primeiro atendimento vai ser feita uma triagem com a participação do PROCON municipal, do PROCON estadual, de toda uma equipe técnica para tentar identificar esse consumidor como superendividado. Aí sim, ele vai ser submetido ao PAS. E quando que o juiz age? Qual situação? A partir de qual momento? Talvez seja até interessante reforçar que esse atendimento que é feito pelo PROCON é a partir de uma parceria inicial que aconteceu também com o Judiciário e a Defensoria Pública e o PROCON Municipal, para que seja feito os atendimentos aos consumidores de uma maneira geral. Todas as questões que envolvem o direito do consumidor é atendido nesse núcleo, onde o Ministério Público tem essa atuação mais de frente. E o Judiciário ele entrou nessa parceria para poder homologar os acordos quando eles são obtidos e dar treinamentos, sempre que possível, dos conciliadores que trabalham nessa frente de atendimento ao consumidor. Então, nesse núcleo, onde o Ministério Público, inclusive, ele funciona no prédio do Ministério Público, né? Esse núcleo é um núcleo para atendimento dos consumidores de uma maneira geral e o programa de atendimento ao superendividado é feito, né, gerido dentro desse núcleo de atendimento. Gostaria que o senhor falasse sobre esse núcleo, é o NIACON, não é isso, doutor? O NIACON é uma parceria também inédita nossa, né, aqui em Minas, né, onde ele foi formado inicialmente pelo Ministério Público, PROCON Municipal e o Sejusc, e o Juizado Especial, visando atender de forma mais direta, mais especializada o consumidor de uma forma geral. Nós estamos vendo aí até as imagens do NIACON.
é possível perceber um grande movimento, né, doutor Glauber? Sim, o NEACOM, ele pretende amarrar essas duas, vamos dizer, as duas pontas no atendimento do consumidor. Quando o consumidor procura o PROCON municipal e tem sua demanda atendida, se ele quiser, ele pode ter um título judicial, um título executivo judicial contra a empresa que ele está demandando, através do Sejusc, né? Ele vai ter a decisão do PROCON homologado pelo Sejusc. Por outro lado, se ele não consegue resolver sua demanda, já tem um atermador do juizado especial que já adianta o processo no mesmo local e já encaminha para a audiência de instrução e julgamento no juizado especial. Isso poupa o consumidor de ficar indo a diversos órgãos para tentar resolver o mesmo problema. O senhor quer falar sobre isso, doutor? Sim, a ideia foi justamente criar um núcleo de atendimento especializado. E o consumidor vai chegar nesse núcleo e vai ter a sua demanda atendida, seja por uma ação do próprio PROCON, seja por uma ação do judiciário. Então, o percurso chegou, a empresa, o fornecedor, ele se dispôs a vir negociar e atender aos chamados do PROCON, o problema pode ser resolvido. Mas se a empresa não comparece ou não se dispõe a resolver, o cidadão já sai dali com a data da audiência marcada para um processo no juizado especial, né? E os acordos que são obtidos são remetidos para o Sejusc, que serão homologados e viram uma sentença, um título em caso de descumprimento do fornecedor em relação àquele acordo. Doutor Glauber, a gente está mostrando aí as fotos, né, dos atendimentos. Como que o superendividado, é bom dizer que o PAS está dentro do NEACOM, é isso? Esclarecer. Isso. Como que eles chegam, em perfil psicológico, como que eles chegam para falar do seu problema de superdívida? O consumidor, né, como eu disse, ele agenda o seu atendimento no PROCON, né, municipal, no NEACOM, e através de uma entrevista com o corpo técnico, é identificada a situação dele de superendividado. E geralmente uma pessoa, a consequência desse superendividamento é uma depressão, né, problemas familiares, separação, doenças. E isso, nem sempre o consumidor tem essa percepção que o problema dele é em virtude do superendividamento. Então isso é identificado por um atendimento especializado, inclusive com psicólogos, e a partir daí ele é direcionado para o PAS, né, que é o Programa de Atendimento ao Superendividado dentro do NEACOM. Aí nós estamos vendo essa imagem, é um atendimento psicológico. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Além desse corpo jurídico que faz parte do PAS, né, Ministério Público, PROCON Municipal, PROCON Estadual, Sejusc, nós temos hoje 2 universidades que prestam um apoio preventivo ao superendividado, que é a Faculdade FUMEC e a Milton Campos, tanto na educação financeira como no apoio psicológico. Então o consumidor, quando ele chega, quando ele é entrevistado, ele passa por algumas etapas para ter bem delineado a sua condição antes de submeter aquela audiência global com os credores para tentar resolver sua solução. Então esse atendimento é dado pelas universidades, juntamente com o Judiciário e o Ministério Público. Doutor Cleito, quem são os credores? Os credores aceitam com facilidade a chamada pelo PAS? Essa é uma questão interessante. Os credores são as maiores instituições financeiras do Brasil. São aqueles que fornecem o crédito consignado, e esse crédito consignado ele é ofertado em grande escala para as pessoas hoje, tanto que alguém que acaba de aposentar já começa a receber o assédio dessas instituições, por telefone inclusive. Então, pelo fato da pessoa ter um salário, um benefício previdenciário, facilitaria a tomada do crédito. Então essas instituições, elas fornecem esse crédito, é o produto que eles fornecem no mercado de consumo. E quando eles fornecem esse crédito, eles entregam para o consumidor um valor e o consumidor toma aquele empréstimo, mas ao mesmo tempo ele não percebe que ele vai ter descontado do seu salário durante algum tempo ali, aquela parcela que ele se comprometeu quando ele assinou o contrato com essa instituição. Então, o consumidor ele tem essa dificuldade porque ele acaba tomando vários créditos de várias instituições, ele acaba cedendo a esse assédio das instituições, e aí nós precisamos chamar essas instituições para negociar. Às vezes essas instituições ainda não estão afinadas com a proposta da lei de dar esse tratamento adequado a esse consumidor. Porque, como o Dr. Glauber disse, ele chega nessa situação de desespero, e aí ele precisa talvez passar por um psicólogo, por uma educação financeira, para ele entender que todas essas propostas que chegam até ele, nem tudo ele pode pegar.
que ele precisa de trabalhar o que ele pode, o que ele não pode, até o limite que ele pode comprometer a sua renda com esses empréstimos. Doutor Cláudio, os credores são chamados para audiência, né? E se não comparecem, o que acontece? Se não comparece, a lei, isso é uma novidade que a lei do superendividamento trouxe, né? A lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, ela permite, mediante até esse acordo de cooperação que nós temos, aonde é demandado ao Sejusc a suspensão dessas dívidas quando o fornecedor, na instituição financeira, não comparece à audiência ou comparece sem poder de negociação. Então nós vamos além hoje, não basta comparecer à audiência, tem que comparecer, mas com poder de efetivamente de negociar. Quando isso não ocorre, é feita uma ata do acontecido e remetida ao Sejusc pedindo a suspensão do pagamento dessas dívidas. E aí, o que acontece depois? Quando o Sejusc dá a decisão suspendendo o pagamento da dívida, o credor, né, que tem interesse em receber o crédito que ele forneceu no mercado de consumo, ele teria que buscar uma iniciativa de tentar resolver isso de alguma forma. Então, aí que surge, dentro da previsão da lei, as chamadas ações de repactuação de dívida. Essa ação pode ser da iniciativa do próprio consumidor, quando a gente não consegue resolver isso lá no NIACOM. Inclusive, a Defensoria Pública tem entrado nesse projeto justamente para iniciar a ação quando no NIACOM a gente não consegue resolver as questões de repactuação de dívida, e o Sejusc dá essa decisão para suspender até que a ação seja ajuizada e a discussão seja efetivamente instaurada no judiciário. Porque todo esse procedimento que nós estamos comunicando é um procedimento que ele é feito antes de existir um processo. É o que a gente chama de pré-processual. E esse pré-processual é o atendimento que é feito no NIACOM, em que a gente já negocia ou já busca a negociação para evitar que exista um processo. Mas se essa negociação pré-processual não surte efeito, aí sim nós suspendemos a dívida e encaminhamos para que as ações possam ser ajuizadas e as questões decididas em uma vara específica. Doutor Cláudio, para a gente fechar esse bloco, eu gostaria, o senhor tem estatísticas do NIACOM de atendimento? O NIACOM, no dia 28 de outubro, ele fez um ano. Nós tivemos durante esse tempo cerca de 4.550 atendimentos, mais de 800 audiências, a gente teve uma média de mais de 400 atendimentos por mês. E o mais importante, eu acho, dessa experiência nossa, dessa iniciativa, é que 60% dos consumidores atendidos no NIACOM, os problemas foram resolvidos. Ou seja, nós evitamos sobrecarregar o judiciário em 60% desse atendimento do NIACOM. Seja através de um acordo da resolução do seu problema ou através de uma simples orientação ao consumidor. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça hoje sobre o PAS, o Programa de Atendimento ao Superendividado em Minas Gerais. Participam do Via Justiça o juiz Cleiton Rosa de Rezende, coordenador do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte, e o promotor de justiça Glauber Tatagiba, que é coordenador do PROCON estadual. Doutor Cleiton, o senhor falou no bloco anterior, né, que o endividado ele pode ter assumido várias dívidas com vários credores. Agora, na hora de pagar, qual o credor terá precedência? A proposta do tratamento que foi previsto na lei, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, é justamente que a gente possa fazer uma espécie de recuperação da pessoa física. Aquela recuperação judicial que as empresas buscam para poder pagar os seus débitos, é como se a gente fosse fazer o mesmo processo para uma pessoa física. Então, se ele tem vários débitos, vários empréstimos, nós vamos chamar todos os credores, esses que já têm o seu crédito garantido com desconto no benefício previdenciário, no salário, nós vamos chamar esses credores e vamos tentar negociar com eles. Então, nesse aspecto, não existe preferência. Todos serão tratados em igualdade de condição. E a proposta de pagamento que deve observar o que a lei determinou, em que a gente possa garantir a esse cidadão, esse consumidor, um existencial mínimo, né? uma vida existencial mínima, fazer um escalonamento, e aí entram os trabalhos da faculdade, o doutor Glauber pode explicar melhor quando faça a proposta do plano de pagamento, e aí entra essa proposta de fazer um escalonamento de como cada credor vai receber o seu crédito.
Então, com o senhor para explicar. O grande problema hoje do superendividado é a falta de uma análise de crédito pelas instituições financeiras. Então, nós temos percebido, acho que talvez na área do consumidor, o maior problema do Brasil hoje é o superendividado, que vem aumentando cada vez mais, um problema preocupante, que é um problema, além de ser jurídico, social, econômico, e essas pessoas chegam nessa situação por falta desse cuidado das instituições financeiras, de fazer análise de crédito, para ver se aquele consumidor, ele suporta aquele empréstimo. Então nós temos casos de consumidor com 80%, 90%, até 120% do seu rendimento líquido comprometido com crédito. Então é inviável um cidadão sobreviver nessa situação. Então, um outro diferencial do PAS nosso é antecipar esse plano de pagamento, não deixar que ele seja feito só no judiciário. A gente antecipa o plano de pagamento com o economista, verificando a possibilidade daquele consumidor, a sua realidade, para apresentar para os credores um plano de pagamento em conjunto. Então, nesse plano de pagamento, vão ser estão contidos ali todas essas dívidas, principalmente dívidas de crédito, né, de uma forma igualitária e com o comprometimento no máximo hoje de 30% a 35% do rendimento líquido do consumidor. Então aquelas dívidas têm que se adequar e os fornecedores, as instituições financeiras, alargar, né, o prazo e diminuir os juros, o custo dessa dívida. É isso, basicamente, que é o trabalho da elaboração desse plano de pagamento. Então, só para deixar claro, o superendividado, no acordo, ele ficará com 70% do dinheiro no bolso, é isso? Comprometendo só 30%? Veja bem, isso é uma ideia inicial nossa, né? Dessa manutenção de 70% do rendimento dele para o dia a dia e para ele acabar com as suas outras despesas. É lógico que esse sistema, essa ideia nossa, que é uma iniciativa inédita também no Brasil, que é da elaboração do plano de pagamento no pré-processual, ela está sendo levada ao judiciário para ser validado também, não é? Então é importante dizer que é fundamental a participação do Poder Judiciário, não só do Sejusc, mas dos Tribunais de Justiça, das varas cíveis, que vão analisar esses acordos para ver se estão de acordo, ou também em algumas situações, por exemplo, aquele consumidor que tem um rendimento maior, 10, 12, 14 salários mínimos, pode ser que ele possa comprometer um percentual maior que 30% para o pagamento dos seus créditos com instituições financeiras. Então depende do caso a caso. Mas a grande maioria fica nesse percentual de 30%. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as causas do superendividamento, doutor Cleito, o perfil, né? Idade e renda, quem que está se endividando mais no país? Lembrando que a Confederação Nacional do Comércio tem divulgado que eu acho que quase 80% das famílias no Brasil estão endividadas. O perfil é o mais variado, porque na realidade quem tem uma renda e que possa permitir esse crédito consignado, porque eu acho que o grande problema da história é quem tem renda e que é assediado pelas instituições com o crédito consignado, porque esse crédito consignado ele facilita a vida, teoricamente facilitaria a vida de todo mundo. A instituição tem a certeza de que ela vai receber, porque ela já desconta isso do benefício dele, e o cidadão ele aproveita essa renda justamente para buscar o crédito. Então são as pessoas que têm a renda, principalmente aposentados e pensionistas. Seriam os mais idosos? São os mais assediados, né? A gente pode dizer que eles seriam os mais assediados, porque são as pessoas que têm a renda e eles já sabem que eles podem contar com aquela renda para poder facilitar o crédito no mercado. Mas os jovens também, doutor Glauber? Sim, mas complementando o que o doutor Cleito colocou, o que agravou demais a situação é em relação a esses créditos concedidos, eles serem compulsórios. Ou seja, o consumidor ele perde o poder de negociação, porque é descontado direto na fonte. Então, antes, né, qualquer dívida que a gente tinha aí no período anterior à criação do crédito consignado, os empréstimos pessoais, né, os outros empréstimos, financiamentos, eram pagos através de boleto, né? A pessoa podia ir na instituição financeira negociar assim como outra dívida, né? E adequar a sua realidade. Com a instituição do crédito consignado, criou-se essa modalidade que é muito útil, é verdade, né? Muito prática, né? E faz com que os custos baixem dessa forma de empréstimo, mas ela é descontada na fonte. Então, com isso, o consumidor perdeu a possibilidade de negociação.
porque depende da sua vontade. Todo mês é descontado diretamente do seu salário limpo, né? E até um pouco hoje preocupante, porque a natureza hoje do crédito consignado do pagamento é o mesmo da pensão alimentícia. Ele é retirado direto da fonte do consumidor antes de qualquer desconto. Então, por isso que agravou essa situação e fez com que esses consumidores procurassem mais os órgãos de defesa do consumidor para tentar resolver essa solução. E no caso, o juiz ele pode impedir isso, de fazer esse desconto direto? A partir do momento que vai lá para fazer o acordo? É exatamente isso que é o tratamento do superendividamento. Quando a gente percebe que a renda do cidadão está comprometida com o pagamento de dívidas e a gente não consegue essa negociação nessa fase pré-processual, então suspende-se a exigibilidade dessa dívida, eles não podem mais descontar até que a ação de repactuação ou a negociação seja concluída. De modo que a gente busque uma maneira de fazer com que a gente traga as instituições para a mesa de negociação, faça com que eles também percebam a responsabilidade deles nesse crédito indiscriminado e sem qualquer critério, né, que eles têm responsabilidade, deveriam, né, pensar na responsabilidade que eles têm em relação a isso, para que a gente então tenha a possibilidade de negociar. Porque quando fala, por exemplo, o consumidor não tem poder de negociação. Se ele fosse pagar por boleto, ele podia selecionar aquilo que ele vai pagar e que não vai comprometer a sobrevivência, mas o crédito consignado, que é descontado na fonte, não tem possibilidade dessa negociação. Por isso que a gente tem que, às vezes, suspender a cobrança até a negociação ser possível. Quanto tempo, doutor Glauber, demora esse processo todo da chegada lá no PAS, né, do acordo feito e do tempo para pagar a dívida do superendividado? O PAS, ele é um programa pioneiro, né, da forma como ele é estruturado aqui em Minas. Não há outro, então é uma instituição nova, né? Ele foi criado em abril desse ano, então é relativamente novo. E o consumidor, até ele chegar a essa fase de atendimento da reunião global com os credores, demora cerca de 2 a 3 meses. Mas a nossa intenção agora mesmo com um volume muito grande de consumidores nessa situação, pedindo atendimento, é caminhar junto com o Tribunal de Justiça, que tem várias questões que devem ser decididas antes do aprimoramento do sistema, né? A lei é nova, a lei tem 1 ano e pouco, né? A lei do superendividado. Então, a gente está lidando com uma sistemática, normas que demandam um trabalho especializado, tanto dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como do Poder Judiciário. Então a gente está caminhando devagar para que isso seja feito com credibilidade, com responsabilidade e com um resultado efetivo para o consumidor. Doutor Cleiton, o consumidor pode chegar de má fé no PROCON? Como que vê que ele está de boa fé? É exatamente isso que acontece no atendimento, porque para ser atendido no PAS, no programa, o primeiro requisito é que essas dívidas contraídas tenham sido de boa fé. Porque se ele está se endividando de má fé para poder dar o calote mesmo nas instituições, ele não pode nem ser atendido pelo programa. A ideia do atendimento é aquelas pessoas que se endividaram por falta de informação adequada, por desconhecimento, por não perceber, né, o que estaria acontecendo a cada novo convite, a cada nova proposta que está chegando para ele. Esse aí que é o nosso foco de atendimento. Agora, aquele que se endividou justamente para poder levar vantagem... Como perceber isso? Essa é a triagem que é feita durante o atendimento no NEACOM. Se percebe pela conduta do consumidor, pelo tipo de dívida, né? Há consumidores, por exemplo, consumidores que têm um relacionamento com uma instituição financeira e depois de contraído alguns empréstimos, algumas dívidas, ele encerra aquele relacionamento e vai para outra instituição financeira. E faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Com intenção de dificultar o recebimento desses empréstimos. Então há várias circunstâncias, vários elementos que são colhidos durante essas entrevistas para evitar que esse consumidor seja atendido e seja levado ao judiciário. Nós estamos chegando ao final do programa. Doutor Cleiton, considerações finais. Seria interessante dizer o seguinte: enquanto está pendente uma dívida, ele não pode assumir uma nova dívida, né? Esse era o ideal, o problema é que isso não é verdade. É mesmo? Porque com o crédito consignado com a oferta do jeito que está, ele vai assumindo a dívida enquanto... Na verdade, o que acontece é justamente isso, ele assume um novo empréstimo para quitar o anterior e assim ele vai se enrolando cada vez mais, né? Então, a ideia é justamente
estancar isso, parar. E o programa, ele tem essa finalidade, porque quando a gente fala de tratamento, não é só renegociar as dívidas, é de mostrar para o consumidor, esse consumidor de boa-fé, que ele precisa de ter cuidados, critérios na hora de assumir um débito, né, um empréstimo dessa forma. Então, a ideia é justamente dar essa educação e esse critério para ele. E o Sejusc e o Ministério Público, né, a proposta é de fazer esse processo de orientação também. É um tratamento, efetivamente um tratamento que deve ser dado ao consumidor. Considerações finais do senhor, doutor Glauber? O PAS e o NIACOM são uma iniciativa valorosa, eu acho que, né, do Estado de Minas Gerais, das instituições públicas, né, tanto da Justiça como das instituições encarregadas da defesa do consumidor. E o nosso objetivo é que esse programa, né, ele seja estendido, seja ampliado, seja copiado pelos colegas de outros estados e faça com que também que essas instituições financeiras tenham também educação financeira ao conceder o crédito para aquele consumidor, né, uma devida análise para o consumidor na concessão desse crédito. Acho que esse será um grande vitória do nosso programa. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cleiton Rosa de Rezende e o promotor de justiça Glauber Tatagiba. Anote aí nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br, e nos acompanhe também pelas redes sociais da Mages. Obrigado pela audiência.